todos. Mário Neto, nosso bairro, nossa cidade. Hoje, 20 de dezembro de 2023, estamos caminhando para o fim de ano. O pessoal já preparando aí para a ceia de Natal, para o Réveillon, para as festividades de fim de ano. E a gente vai trazer já Alessandro Caixote, o Caixotinho. Vamos estar conversando com ele aqui, trazendo um pouco da história de vida dele, trazendo informações sobre as eleições de 2024. O Caixote, que é um articulador político histórico na cidade, que tem feito um trabalho de apoio para Wellington Carrijo e Flávia Cunha. O trabalho está sendo feito no PP, aqui em Rio Verde. Essa live é um oferecimento, dentre alguns dos nossos apoiadores, da Vidran, da doutora Catiúcia Romano, da vereadora Lúcia Batista, vereador Cabo Moraes, algumas das lideranças que nos apoiam. Estou já mandando o convite dessa live que está sendo transmitida ao vivo. E tá aí o mestre, o amigo, Alessandro Caixote. Em primeiro lugar, o Caixotinho, quero agradecer. Sei que seu tempo é muito corrido, ainda mais no fim de ano, todo mundo organizando um monte de coisa, e você parar um pouquinho para conversar aqui com a gente, com a página. Seja muito bem-vindo e tenha no coração hoje uma felicidade de você estar dividindo tela aqui comigo. Obrigado, Mário. Parabéns pelo seu canal. Você tem feito a diferença aí nas suas entrevistas. E é um prazer estar com você aqui. Muito bem. Caixote, você tem uma história de vida muito afirmativa a favor de Rio Verde, do país. Quero que você conte ela um pouquinho pra gente. De onde você é? Tem filho, não tem? Tá casado? Como é que você resumiria sua vida nesse momento aqui? Pai, Mário, eu sou de Rio Verde mesmo, né? Minha família é tradicional de Rio Verde mesmo, Cabral, Mendonça, Fonseca. Sou de Rio Verde, sou casado com a Lília, tenho 3 filhos, a Maria, o Gustavo e o Lineker. E meus avós são de Rio Verde, meus tataravós são de Rio Verde, e eu sou um rioverdense nato e amo essa cidade. Mas me conta uma coisa. Você tem um histórico de participação na política. Como é que surgiu esse gosto seu, esse interesse pela política lá atrás? Como é que foi o início do Caixote na política de Rio Verde, Goiânia? Mário, eu trabalhava de entregador de remédio em farmácia. Eu trabalhava na drogaria Sudoeste, que hoje ela nem existe mais. Aí eu vi um curso de guarda-mirim na prefeitura. Entrei para esse curso, passei, né? Em 88 eu efetivei na prefeitura como funcionário público. Fui motorista de ambulância até 96. Em 96 eu sempre amei a política, sempre amei ajudar as pessoas. Resolvi sair candidato, né? Na época o Osório me chamou, falou: Caixote, cuidado, porque esse negócio é meio complicado, não tem dinheiro e tal. Eu falei: não, Osório, eu vou dar meus pulos, né? Aí tive apoio do senhor Eurico Veloso do Carmo, de saudosa memória, tive apoio da Cida, né, esposa do Osório, tive apoio do doutor Luiz Osmar, e consegui ser vereador. O meu prefeito na época era o Arcélio, perdeu a eleição, eu continuei na oposição durante os 4 anos, não titubeei hora nenhuma, né, nunca deixei os meus companheiros de partido na época sem eu estar presente, mesmo na oposição. Eu passei uma dificuldade terrível nesses 4 anos que eu fui vereador, porque eu fui 4 anos na oposição. Eu nunca me vendi ou sempre tentavam conversar comigo, mas eu falei: não, eu não ganhei eleição com o meu prefeito, né? Então eu respeitava a dona Nelci dentro do limite político, né? Eu tive um mandato republicano com ela, mas eu era oposição. Fui oposição até que nós conseguimos caçar ela na época, e que se a gente não tivesse
tivesse conseguido caçar ela, Rio Verde não era o que é hoje, porque não daria tempo de fazer, nem era ela que fazia as contravenções na prefeitura, eram outras pessoas, mas como ela era gestora, sobrou nela, né? Infelizmente, mas foi um mandato bom. Na minha época, a Câmara era diferente de hoje, né? A gente não tinha carro, a gente não tinha muita assessoria, né? A gente tinha um assessor só e era difícil, não era fácil. Aí terminou o meu mandato, eu optei por coordenar a campanha do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha. Nós saímos do zero, né? Não tinha poder, não tinha prefeito, não tinha ninguém apoiando a gente. Nós saímos, eu e mais 2 ou 3 vereadores, conseguimos montar as chapas e ter êxito. No segundo mandato do Paulo Roberto Cunha foi terrível, porque a gente conseguiu reeleger ele com 386 votos só de frente. A outra chapa já estava arrumando até secretário. Quando abriu as urnas, a gente tinha conseguido eleger. Aí, nesse período, eu nunca tive vaidade, né, de ser candidato a nada. Eu recuei para o Aloysio ser vereador, depois eu recuei para o Johnny, depois eu recuei para o Irã. O Irã teve 3 mandatos de vereador. Para mim, não foi satisfatório. Eu me candidatei, me propus a ser candidato para não deixar mais esse curso seguir. Então, agora ele vai seguir a vida política dele, né, e eu vou seguir a minha. Eu tenho um amor imenso por Rio Verde. Eu não trabalho para pessoa que eu imagino que não dê conta de administrar em torno de 4, 5 milhões por dia na cidade. É perigoso você deixar qualquer um entrar lá e dar um problema, né? Então, a gente tem que ter uma certa expertise nisso aí, porque se a gente deixar um irresponsável pegar essa prefeitura aí e quebrar Rio Verde, é muita gente que vai entrar em dificuldade. Então, a minha ideia é essa. E eu toda a vida, a minha vida foi ajudar as pessoas. Hoje, você vê esse pessoal aí que foi secretário, que foi vereador, nego sai com fazenda, com casa, com carro. Hoje eu pago aluguel, né? Eu não tenho casa, o meu carro é financiado, mas eu sou um cara feliz. Eu ando de cabeça erguida, eu não tenho problema e não tem problema com ninguém, não tem medo Cachorro, você vai dar entrevista, alguém vai falar isso, aquilo. De mim pode falar qualquer coisa, menos que eu sou corrupto. Esse mal eu não carrego comigo, porque eu não acho justo a pessoa usufruir de dinheiro público. Eu não acho justo, eu acho injusto. É um guerreiro nato. Eu estou conversando com o Alessandro Cachotti, uma das lideranças de Rio Verde, bastidor respeitadas e com posicionamentos e atitudes decisivas para o que Rio Verde é hoje. Cachotti, quero ainda falar um pouquinho lá do passado. Você teve uma relação e tem no coração muito próxima com o ex-prefeito Paulo Roberto Cunha. E ali no governo dele, você foi um dos secretários, se não o secretário, que teve um grande destaque durante a administração dele. Conta um pouquinho como é que foi o seu período naquele governo do Paulo Roberto. E o Paulo ele marcou Rio Verde também pelas histórias dele, por momentos que eram muito... O Paulo era muito espontâneo, muito direto, né? Franco, igual você tem também, carrega essa situação. Conta uma história também do Paulo e você que te marcou durante o período de convivência política de vocês. Ô, Mário, é o seguinte, o Paulo, eu conheci o Paulo, eu tinha 16 anos de idade. O Paulo era candidato a deputado federal e eu fui para o comitê dele. Meu pai, na época, era MDBista doente, né, daquele pessoal que falava dos manda-brasa. Eu pregava cartaz para o Paulo nos postes de energia. E fiz uma certa amizade com ele. Em 88, trabalhei para ele na campanha de prefeito, ajudei na campanha de governador, ajudei na campanha de senador. Quando ele veio candidato a prefeito, em 2000, eu deixei de ser candidato para imbuir no projeto dele. Ele me colocou como secretário de governo. Eu fiz minha parte. Com 8 meses, eu pedi ele para que me trocasse de secretaria, porque lá é complicado. Lá, nessa secretaria de governo aí,
chefia de gabinete, secretaria de administração, se a pessoa não tiver pulso firme mesmo e não tiver um coração público, vira corrupto. Eu pedi para o Paulo, na época, até ele ficou chateado comigo, eu fui para a comunicação e articulação política e fiquei por lá e nós não tivemos problema nenhum com administrativo, com vereadores. Né? Você pode ver que no mandato do Paulo quase que não tinha oposição, porque a gente corria antes de resolver o problema. Hoje a situação de Rio Verde é outra. Nossa época, nós pegamos uma prefeitura devendo 80 milhões, arrecadando 16 milhões. Né? Com 8 meses, nós já estávamos com a folha de pagamento em dias, tudo em dias, tudo correndo. Foi quando eu pedi. Falei, Paulo, eu quero ir para outra secretaria, porque isso aqui corrompe as pessoas. E é uma história gratificante que eu tenho com o Paulo, e quando a gente foi lá no Mato Grosso, chamar ele para ser candidato a prefeito de Rio Verde, eu falei, Paulo, se você não voltar para o Rio Verde vai acabar. Aí ele me xingou tudo. Aí eu voltei para a Barra, cheguei na Barra do Garça, fiquei lá 2 dias, voltei na fazenda dele. Aí ele falou, não, eu vou lá na Barra com você para a gente jantar lá e tal, mas não esquece que eu não sou candidato. Só que eu já tinha articulado com o pessoal de Rio Verde para a Barra. Quando nós chegamos lá, o povo abraçou esse Paulo e ele empolgou. De lá nós já viemos para Rio Verde, já foi para o Hotel Vitória, saímos candidato. Naquela época só tinha o PTB. A gente não tinha outros partidos. Aí na hora que corta aqui, corta ali, Paulo, o seu vice vai ter que ser o Evânio. Ele chegou a levar um susto. Mas eu não tenho amizade com o Evânio, não tenho. Porque o Paulo era meio estribado, né? Não tinha jeito se ele falasse não, ele não. Levamos ele lá para o Toninho das Verdes. Quando ele chegou lá, o Evânio já estava. O Evânio abraçou ele e falou, meu primo pobre. Então aí nós criamos um vínculo dele, o Evânio, foi uma amizade maravilhosa. O Paulo deixou o Evânio ser prefeito por 2 oportunidades. Na segunda oportunidade, o Evânio destacou muito bem como prefeito. Então eu vivi com o Paulo aí mais de 30 anos de convivência com ele, com a família dele, e eu tinha um respeito muito grande, tenho até hoje. Eu acho que o Paulo nasceu à frente do tempo. Você vê hoje, o Paulo, quando ele foi fundar comigo, eu era menino, eu vi os caras, parente meu, fazendeiro, amigo nosso, falando que ele era doido. Não, o Paulo tá doido, isso não vira nada não. E o pai dele ajudou ele a bancar, e hoje está aí, ó. Quando foi fazer a lei da cana, todo mundo disse que o Paulo era louco. Até parente dele foi contra ele, disse que ele era louco. A loucura dele, ele conseguiu, agora que o Paulo teve que mandar a lei para a Câmara, porque aquela lei, na verdade, ela era inconstitucional. Só que o cara ficava com medo de vir para cá e chegar aqui e não ter a outorga para fazer as usinas. Então nós conseguimos frear isso, porque a cana é monocultura. E já a soja não, a soja emprega, a soja tem... Com um grão de soja você faz milhares de coisas. E com a vara de cana você só faz álcool e açúcar. Mas na época foi um grande acerto, porque com todos os efeitos que a gente está vendo aí hoje. O que eu estou te falando. O Paulo tinha uma visão que era fora do comum. Então, você vê Rio Verde hoje, Rio Verde cresce, tem essas ligações aí de um bairro no outro. Isso o Paulo começou lá atrás. O povo falava que ele era louco. Quando mesmo ele falou que aquela vez que a dona Nelci foi prefeita, que deixou acabar o Barrinha, ele no palanque falou, primeira obra minha é arrumar esse Barrinha. Ninguém acreditava. Eu não sei se é da sua época, você lembra, o Barrinha acabou do dia para a noite. Eles deixaram acabar para jogar a culpa nele na época da eleição. E com 90 dias nós já tínhamos arrumado aquilo. Né? Você vê o trajeto da Avenida Paulo Roberto Cunha, ele já tinha, em vida, eu acho que o Paulo morreu contrariadíssimo de não ter sido ele que ter feito aquela obra, mas graças a Deus o Paulo do Vale terminou de fazer a obra, colocou o nome dele, hoje todo mundo fala Avenida Paulo Roberto Cunha. Não é assim a nome dele e graças a Deus vai ficar lembrado pro resto da vida. Muito bem. Agradecer a todos que estão manifestando, estão participando, várias lideranças, Gilmar do Gás, Lacraia, tantas lideranças aqui, o pessoal participando. Muito obrigado. E
E, e estamos com quem está pegando a live agora. Eu estou conversando com o Alessandro Caixote, um dos articuladores históricos e com situações aí que eu vou perguntar aí já já, determinantes para as eleições municipais do ano que vem. Caixote, e essa ligação sua de Paulo para Paulo? De repente, Rio Verde avança no tempo, chega o prefeito Paulo do Vale e você hoje na base dele. Como é que foi a aproximação sua com o grupo do Paulo do Vale? Como é que deu liga esse contato político? Primeiro eu quero mandar um abraço para o Camilo, meu colega de trabalho lá no escritório do Lucas, né? O Clebão lá do bar, o Lucas lá da faculdade, o Melão, o Robertão, o meu compadre Cleomar, que está aqui comigo, lá da Riverlândia. Eu acho que Rio Verde dá sorte com o Paulo, né? Rio Verde deu sorte com o Paulo Campos, Rio Verde deu sorte com o Paulo Roberto Cunha, e Rio Verde deu sorte com o Paulo do Vale. Na primeira eleição do Paulo do Vale, eu comecei ajudando o Euler, mas eu vi que ele não ouvia ninguém. Eu fui para Chapadão do Céu fazer a campanha lá do Rogério Graxa, na qual nós ganhamos por 2 votos, né? Eu acho o Paulo do Vale, o estilo dele governar é um estilo totalmente diferente de todos os políticos. O Paulo não é aquele fanfarrão que fica fazendo ha-ha-ha na rua, não, né? Com ele, ou é, né? Por isso que eu, desde o primeiro mandato dele, na primeira eleição dele, eu não votei nele, por conta de eu estar ajudando o Euler, mas mesmo assim eu não fiz oposição, porque eu via que ele tinha a intenção de fazer uma Rio Verde melhor. E o Paulo, até eu estava dando entrevista no rádio, um dia o cara me entrou lá e disse que eu era puxa-saco do Paulo. Eu falei, faz o seguinte, traz para mim um corrupto e um funcionário fantasma que eu vou bater nele, até sair sangue. Aí esse rapaz nunca mais entrou em entrevista nenhuma minha, porque no governo do Paulo você não vê. Quando tem um governo que está errado, as pessoas comentam na rua. As pessoas falam, o fulano está roubando, o fulano está fazendo isso, o fulano está fazendo aquilo. O Beltrano está fazendo isso. No governo do Paulo não tem isso. Você pode ver. O Paulo hoje, se não me engano, tem 300 e poucos assessores na prefeitura. Teve governo aí que um vereador tinha 300 assessores. Isso é injusto. O pai de família que está lá na conta é que paga a conta, né? Esse dia eu estava até ouvindo a rádio aqui, escutei um vereador falando que Rio Verde fazia vergonha à saúde de Rio Verde. Aí eu liguei no rádio e falei, vergonha é você falar da saúde de Rio Verde. Porque é natural, 10%, de 10% a 12%, reclamar, porque você não dá conta de tudo. Mas reclamar da saúde de Rio Verde, hoje Rio Verde é um centro de referência aqui no extremo sudoeste, no sudoeste goiano, no oeste goiano, é referência. As pessoas saem da Barra do Gás para vir fazer tratamento cardíaco aqui, as pessoas saem lá de Santa Rita do Araguaia, saem lá de Rondonópolis para vir fazer tratamento ortopédico aqui, entendeu? Então tem gente que não pensa o que fala. Tá, o Paulo ele não cumprimenta ninguém, ele é esquisito. Mas o Paulo, agora ele já está mais politizado. Ele já está mais... Eu acho que o Paulo é tímido. Não é que ele seja bruto, sem educação. Eu acho ele tímido. E ele, por exemplo, eu fiquei sabendo que teve um pré-candidato a deputado que queria falar com ele. O deputado sentou lá, falou meia hora, e aí ele falou, e aí, prefeito, o que você tem para me falar? Eu falei, não, você queria falar comigo. Né? Não tem. Por exemplo, os companheiros dele é companheiro dele. Os que não não adianta. Aí o cara quer achar que no governo do Paulo o cara vai entrar, vai ficar fazendo marmotice, não fica. Você pode procurar. Você pode procurar. De A a Z no governo do Paulo, você não vai achar. Porque se tem uma pessoa minuciosa para achar esse tipo de coisa, eu, na época, até falei para o ex-prefeito, tá errado em tal lugar e tal lugar. E ele foi olhar, estava lá a bagunça. E do Paulo não tem, por exemplo. Vai comprar medicamento, se um remédio não tiver 3 anos para vencer, está no edital, não compra. Aí, na hora de receber o remédio, o cara do almoxerifado confere se realmente o remédio veio com 3 anos para vencer. É onde o cara rouba. Por exemplo, ele não coloca no edital o preço, não coloca a data de validade.
Aí o Mário é meu concorrente. Ele põe uma surfa lá para vender a R$ 18. Aí eu que sou o malandro, né? Eu ponho a 5. Aí o Mário falou, eu não vou disputar com um cara desse. Na hora de eu entregar, eu te entrego ela há 2 meses a vencer. Entendeu? Então, no governo do Paulo não tem isso. O doutor Paulo, independente de grupos políticos que existam na cidade, o doutor Paulo nivelou para cima a política. Isso é um ponto inquestionável, independente de quem gosta ou não. Estou conversando com o Alessandro Caixote, essa live é um oferecimento dentre os apoiadores nossos da Vidran, doutora Catiúcia Romano, vereador Cabo Moraes, vereador Gerves, alguns dos apoiadores da página. Mandar um abraço para o meu João Paulo, lá da Riverlândia. Bacana. Estou aqui falando contigo e disparando. Essa live, Caixote, está sendo transmitida ao vivo, ela vai para o feed, Facebook, YouTube e para mais de 400 grupos no WhatsApp assim que a gente encerrar ela. Agora, o ano que vem é eleição, Caixote. E uma expectativa com relação aos nomes para prefeito e chapas para vereadores. Hoje você está filiado no PP. Você me confirma essa informação? Era meu sonho de consumo, né? Toda vida eu fui da Arena e nunca consegui filiar no PPS. A Arena no sangue aqui, ó. Teu, né? O que acontece? Como é que tá a perspectiva? Como é que tá a construção de chapa para vereador do PP? E eu vejo aí nos bastidores que você é uma das lideranças que pleiteiam os nomes de Wellington Carrijo como pré-candidato a prefeito e da Flávia Cunha vice. Fala um pouco desse trabalho aí pra gente. Lá no escritório, como diz o outro, no nosso QG, nós estamos trabalhando para montar 6 ou 7 partidos, né? Então, lá tem o PP, tem alguns outros partidos lá que nós não podemos falar por agora, porque senão cai no descrédito. Se perder algum, fala aí, ó, falou, mas a nossa intenção é montar as chapas, todas as chapas cheias, né? Com reserva de mulheres, com reserva de cota, para não dar o problema que deu na eleição passada, né? Na eleição passada, o nosso adversário era presidente da Assembleia, conseguiu foder com a vida de meio mundo de gente. Então, eu montei lá o PRTB sozinho, só eu, o Vilcim Padeiro, o Kleber, o Clebão do Bar, o Cleomar. Nós éramos 5 só, nós montamos uma chapa, fizemos na era vereadora. Então, é o seguinte, o PP, por exemplo, o PP tem tempo de televisão, tem fundo partidário, tem deputados federais, tem cargo no governo do Estado. É lógico que nós vamos também lá na frente, agora não tem pressão nenhuma, né? Agora nós estamos trabalhando no nome do Wellington Carrijo, para ser o pré-candidato a prefeito. Agora, lá na frente, quando chegar lá para sentar na frente, o PP é lógico que vai tentar para fazer parte dessa composição. Como dizia o Itu, vocês entram no carro, que chegar vivo, né, que vai participar. Então, nós estamos trabalhando também, o nome da Flávia é lógico, né, mas a Flávia, hora nenhuma, não vai fazer pressão. Ela mesma, pessoal, não admite esse tipo de coisa, de fazer pressão para ela ser. Se for, ótimo. Se não for, vai estar junto também com o projeto do Dr. Wellington Carrijo, porque nós acreditamos que o Wellington tem o perfil de não corrupto e tem o perfil de fazer para o Rio Verde. O que esse rapaz fez na pandemia não é para qualquer um, não. O Rio Verde foi uma das cidades que menos morreu pessoas por conta da Covid. Você pode ver que esse HCamp aí foi montado quase que com o tempo do HCamp da China. Então, é um rapaz assim, você fala uma coisa com ele agora, com 5 minutos ele já te dá retorno. Não é aquele negócio de você ficar tentando falar, passa mensagem, tenta daqui. O Elton tem essa vantagem. É a mesma vantagem que tinha o Paulo Roberto Cunha e a mesma vantagem que tem o Paulo do Vale. É porque o ruim de política é você ligar para a pessoa e não ter retorno. O cara olha e fala, vou atender isso não. O prazo desse tipo de político fabricado é isso, isso. É pouco tempo ele está fora da política. Por quê? Porque não atende. Você atende, mesmo se for para falar não. E já o Elton tem essa vantagem. O Elton escuta. Você fala, eu acho que assim não funciona.
Eu acho que assim dá certo. Então, ele procura as pessoas, por exemplo, vai fazer uma ação, o que você acha? Ele pergunta para mim, ele pergunta para o Camilo, ele pergunta para o Melão, ele pergunta para o Alessandro Stalop, ele pergunta para o pré-candidato a vereador, entendeu? Ele tem esse sentimento público. Agora, aqueles políticos que não é eu sei de tudo, eu acho que não é viável hoje. Mas quanto à questão Flávia Cunha, é lógico que nós vamos trabalhar o nome do PP, nós vamos trabalhar 2 ou 3 nomes aí para quando chegar na hora de afunilar, porque, por exemplo, suponhamos que chega lá na frente, a gente detecta que uma pessoa traz mais votos para a chapa do que a Flávia Cunha ou do que alguém que está filiado no PP. Porque nós temos mais nomes filiados no PP. A gente não pode falar, porque senão eles começam a apanhar. E já da Flávia não tem jeito de bater nela. Vai bater nela no quê? Né? É uma pessoa evangélica, é uma pessoa do agro, não tem dívida na rua. Você não vê falar de Flávia em boteco bebendo cachaça. Você não vê falar de Flávia desacatando os outros na rua. Ela só tem coisa boa para apresentar. Tanto é que ela foi candidata a deputada federal, quase foi eleita dentro de Rio Verde. Né? Então, nós temos o nome dela para apresentar e temos mais 2 nomes filiados no PP. Lá hoje nós temos o Armandinho, que vai continuar no PP. Estamos trazendo o Oreste, né? Que lá nós vamos colocar 2 vereadores com mandato. E temos aí uma pancada de gente aí para dar uma chapa top de linha. Ó, tá vindo forte. Agora o PP, ele tem um filiado lá, o Éder Magrão é filiado no PP, se me confirma. O Magrão foi eu, com opinião pessoal, o Magrão teve uma votação muito forte para deputado estadual, que credenciou ele como um dos principais atores políticos da cidade. Existe possibilidade do Magrão ficar no PP? Qual que é o seu posicionamento enquanto um dos diretores do partido, filiado no partido, e as posturas que o Magrão tem tido? Eu acho o Magrão um político aí está iniciando, né? Como diz outro, imitação de Cleitinho. Deve lá na frente vai ver se é um Cleitinho de verdade ou se é Cleitinho fantoche. Do Magrão é o seguinte, ele pediu já 2 vezes na justiça para sair do partido. E perdeu as 2. Então, nós vamos deixar ele sair, mas é na janela. Né? Se ele sair antes, eu peço o mandato dele. Isso aí não tem... Falar, mas é o Magrão, teve tantos votos, a mim não interessa. O que me interessa é o cara ter compromisso com o partido. O Magrão, parece que a mágoa dele, parece que é porque não deram o dinheiro que ele queria quando ele foi candidato a deputado estadual. Mas o Alexandre Baldi ajudou ele na campanha dele. Ajudou com material, ajudou com um pouco de financeiro. Agora, as pessoas têm que entender que um candidato a deputado estadual, se ele não tiver recurso, não adianta ele entrar. Porque os partidos investem em deputado federal. Porque deputado estadual, ele leva dinheiro do partido, ele não traz. Por exemplo, igual eu falo aqui da Marussa. Por exemplo, se a Marussa sair do MDB, o MDB perde a metade da bancada do estado de Goiás. O MDB nacional não vai aceitar que um deputado federal saia do coisa. Agora, o deputado estadual chega lá no partido e fala: eu quero sair do partido. Para eles, é favor que está fazendo, porque ele não traz recurso nenhum para o partido, nada. Por exemplo, ele já pediu 2 vezes, eu acho que na justiça, para sair. O juiz pediu para ele provar o que nós fizemos com ele, né? De ruim. Essa questão que nós não viabilizamos recursos para ele na eleição dele deputado, que ele está mentindo, que ele teve recurso, se não me engano foi 50 mil reais. O problema é que eles acham que 50 mil reais não é dinheiro, né? O povo acha que não é dinheiro, é muito dinheiro. Por exemplo, o Magrão ele investiu só em rede social, né? Ele teve uma votação esplêndida. Era para ser hoje um dos políticos mais bem valorizados dentro de Rio Verde. Mas ele não sabe de lado que ele está. Né? Cedo ele bate no governador, de tarde ele bate no prefeito, depois ele bate lá só para o outro. Então, esse negócio é o seguinte: político, o cara tem que ter posição. Alguém hoje já tem um boato aí que ele pode ser visto o Oswaldo, que agora no PP ele só vai sair na janela.
Se depender Perfeito. de mim, como secretário-geral do PP de Rio Verde, e depender do Alexandre Baldia, só sai na janela. Perfeito. Estou conversando com o Alessandro Caixote, alguns participantes aqui do grupo Bastidores da Política, que eu e o Caixote faz parte lá no WhatsApp. Está aqui o Bruno Marques, trocando miúdos. Grata revelação nos comentários políticos da cidade, querido amigo. Rodrigo Lenda, alguns dos líderes aí. Caixote. O Paulo Henrique, o PH lá do salão, nosso pré-candidato. PH, então, graças a Deus, muitos participantes, agradecer a todos. Pré-candidato do PP. Paulo Henrique, mais um anúncio, você está anunciando a chapa, ó. Já tem 3 nomes anunciados aqui e um possivelmente está fora. Agora, tá, amigo, lá de Goiânia. Caixote, nós temos hoje uma fragmentação aí da oposição. Daniel Cunha da Câmara, Oswaldo Júnior, Lissauer Vieira, Carlos Cabral, são alguns dos nomes que são pré-candidatos a prefeito também. Isso pode ajudar ou atrapalhar a eleição do candidato do Paulo? A eleição é o seguinte, eu acho, né, na minha concepção, eu acho que o Paulo do Vale transfere 30% dos votos para qualquer um. Então, o candidato que o Paulo apresentar vai ter que trabalhar para ter 15, né, que dá 45, morreu o assunto. Vamos lá. O Daniel Câmara é um jovem, né? Eu acho que ele vai ter aí uma votação aí entre 7 e 8 mil votos, que é do pessoal que realmente é patriota, né? Que é ligado à extrema-direita. Eu acho que esse pessoal vai votar nele, né? Porque nós temos dados. Nós temos outro dado que o ex-presidente da Assembleia não passa de 25%. Outro Zé Mário Schneider. E eu falo assim, ó. O ex-presidente da Assembleia, que é pré-candidato a prefeito de Rio Verde, o Vitor Priori de Jataí, o Zé Mário Schneider, não nasceu para ser prefeito da cidade deles. Porque não tem o volume de voto. Quando você faz um confronto de nomes, ele não passa de 25%. Eu acho que o adversário do candidato do Paulo, principalmente do candidato que nós estamos trabalhando para ser o Elton Carrijo, chama Oswaldo Fonseca. Né? Não tem dinheiro, não tem apoio. Eu acho ainda que o candidato que pode disputar a eleição com o candidato do Paulo do Vale chama Oswaldo Fonseca. Por quê? Queira ou não queira, teve 30 mil votos. 39 mil votos, eu não sei te falar assim com certeza. Queira ou não queira, ele já teve esses votos. Não teve? Suponhamos que a metade vota nele de novo, repita. Então, agora o Lissau, ele foi candidato a prefeito, ele tinha o doutor Juraci, uma porrada de vereador, gastaram um dinheiro absurdo, perdeu para o Euler. Não tem, é fácil fazer a conta. É fácil fazer a conta. Agora, por exemplo, ele foi candidato 2 vezes a deputado estadual. Num, se não me engano, teve 17 mil votos, 18. Na outra, ele tomou 2 por 1 do Chico, do KGL. Aí hoje enche a cidade de outdoor e acha que é o bambambam. Não é. Tem que entender que, por exemplo, quanto mais fragmentar a oposição. Por exemplo, Oswaldo, se eu fosse o Oswaldo, eu não abria mão para o Lissau. Abria, se o Lissau quisesse vir de vice. Né? O Daniel, ele vai abrir mão por quê? Se ele sabe na cabeça dele que se ele tiver mais de 8 mil votos na outra eleição, ele é deputado. O Carlos Cabral não está errado, porque o Carlos Cabral ele tem que fincar a bandeira dele em Rio Verde, porque uma hora acontece do Carlos Cabral não ter esses votos fora. Ele fica de fora do mandato, aí nós perdemos um deputado técnico. Porque o Carlos Cabral, no gabinete dele, não tem esses ha-ha-ha. Né? Você vê, aonde o Carlos Cabral erra. Ele fez o Geraldo Neto, o Luciano Perpétuo e o Paulo do Casamento. Hoje ele não tem um vereador apoiando ele. Na campanha dele de deputado estadual, se esses 3 estivessem com ele, se cada um tivesse encaminhado 1.000 votos para ele tinha tido em Rio Verde quase 8 mil votos. Eu acho que ele não teve 5 dentro de Rio Verde, eu não me recordo aqui agora. Então, o Paulo, por exemplo, o nome do Hélito hoje, por que eu falo que seria o melhor nome? Porque todo mundo que você conversa do meio político acha o Hélito mais acessível, mais tranquilo de trabalhar. Né? Porque você pegar uma pessoa hoje que você não conhece e falar assim, não, vamos esse aqui, é difícil. Além de ser sucessão, não é fácil.
E já o Hélio tem, acho que, se não me engano, 12 anos de serviço público, né? 12 anos de serviço público. Ele enfrentou essa pandemia aí, ele que foi o coordenador geral dessa pandemia. O Hélio, quando você liga para ele para qualquer demanda, que seja onde for, ele vai atrás do Paulo, porque tem amizade. Ele tem amizade assim com o Paulo de dentro de casa. Então é diferente. É diferente Perfeito. você pegar uma pessoa qualquer, não é esse aqui. Ah, o Paulo vai renunciar para o filho dele ser candidato. Se o Lucas fosse candidato, seria bom? Seria, ótimo. Mas hoje não tem como ser por conta da lei. E como que o Paulo hoje sai da cadeira de prefeito e põe o Danilo lá? Aí ele põe o Danilo lá e se o Danilo fala, ai, Paulo, agora o prefeito é eu. Tem esse risco. Né? Risco é risco. Como dizia o Paulo Roberto, a gente tem que pensar no si. Né? Mas se o cara fizer e faz, corre o risco. O cara fala, não, o prefeito agora é eu. Eu sou candidato à reeleição, então meu candidato é o ex-presidente da Assembleia. Corre esse risco, ninguém vai querer correr risco. E o Paulo declarou para a imprensa que vai anunciar o nome só lá em abril. Isso. Você acha que isso no momento da convenção? Você acha que sua opinião, é uma estratégia que vale investir nela ou já deveria definitivamente declarar o Hélio como um pré-candidato? Eu vou te dar três dicas. A primeira, Rio Verde está cheio de outdoor, não tá? Tá com o Oswaldo Fonseca e com o ex-presidente da Assembleia, o gigante. Cheio. E se lá na frente eles não for candidato? Por exemplo, se o Paulo... Hoje, a hora que o Paulo fala assim, não, o meu candidato é o Mário Neto. Quando for amanhã, eles já arrumaram que você é ladrão, já arrumaram que você tem amante, já arrumaram que você usa droga, já arrumaram de tudo. Então, o que o Paulo está fazendo? No meu ver, um dia o Paulo sinaliza para um lado, outro dia sinaliza para o outro. Nós sabemos quem que pode ser o candidato que tem chance real de ganhar. A gente faz coleta aí na cidade direto. Nós sabemos, nós começamos a fazer coleta, o nome do Hélio aparecia com 2%. Hoje o nome do Hélio, numa coleta que você faz aí, espontânea, ele só perde para o Paulo e para o Lucas. O primeiro é o Paulo do Vale, o segundo é o Lucas do Vale, o terceiro é o Hélio Carrijo, o quarto é o Oswaldo, quinto é o Lissau, e vai até lá para baixo. Por quê? Porque tem... Aí tá, eu vou e gasto esse dinheirão que esse povo está gastando aí com outdoor, para quê? Para quê? Entendeu? Chegar lá na eleição que vem, ou o ano que vem, o povo lembra disso. Não. Eu não sei se você estudou publicidade, eu estudei uns 3 ou 4 períodos de publicidade. Outdoor é a última propaganda que você faz. Né? Antes da internet, primeiro era a televisão, segundo era a rádio, terceiro era a panfletagem, quarto era outdoor. Então, hoje, o que eles fazem? Eles enchem a cidade de outdoor, umas caronas bonitas. Eu não sei como que eles conseguem ficar bonito na foto. Mas aparece umas caronas bonitas lá e enche a cidade de outdoor. Quando for lá no ano que vem, por exemplo, o ex-presidente da Assembleia, na eleição passada, ele conseguiu ser candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, candidato a senador, ele quase foi candidato a vice-governador, candidato a membro do conselho do TCE. Acabou no fim, o que ele era? Então, a estratégia do Paulo está certíssima, corretíssima. Nós, né, que eu falo, eu vou citar alguns nomes aqui, eu, Camilo, Melão, a nossa turma. Nós estamos fazendo um trabalho formiguinha, né? Para quem? Para o Wellington Carrijo. A hora que o Paulo chegar lá e falar, Wellington, é você, nós estamos com o bloco pronto para pôr na rua. Não é o fulano. Então nós vamos ter que fazer isso, convencer o fulano, Beltrano, entendeu? Mas esses meninos aí hoje, falar que a campanha vai começar daqui 15 dias. A hora que o Oswaldo der conta de pôr a campanha dele na rua, já acabou a eleição. Por exemplo, o ex-presidente da Assembleia, ele tem que entender que ele não está lá mais. Eu acho que a ficha dele não caiu, né? Porque ele não está lá mais. Por exemplo, de primeira assim, precisa disso, vup, tam, vai e faz. Precisa disso, vup, tam, vai lá e faz. Agora não, nessa eleição é o seguinte, precisa disso, tem que enfiar a mão no bolso. Enfiar a mão no bolso, você não está no poder. Naquela época da eleição de prefeito, que ele foi candidato a prefeito, aquilo foi um terror.
eles prostituíram os pré-candidatos a vereador com financeiro, com dinheiro. Agora eu quero ver agora que tem que pôr a mão no bolso. No bolso aí você vai ver a diferença. Um caroço de angu que está para ser resolvido em 2024. MDB. O MDB faz parte da base do Paulo, da sua base política indireta, embora você é PP, mas o MDB tem um posicionamento da Maruza, que tem um apoio lá em Brasília, Baleia Rossi, da turma de cima. Tem o posicionamento do Daniel Vilela, que declarou na rádio que o partido vai acompanhar o Paulo do Vale nas eleições aqui de Rio Verde. E temos o Lucas do Vale, deputado estadual, filiado também no partido. Você, enquanto líder do PP, que é um dos partidos que vai estar na união do grupo do Paulo do Vale. É o terceiro maior partido. Como é que você vê essa situação do MDB enquanto partido confiável para estar numa base de apoio do grupo do prefeito, seu? Mário, eu acho que a gente primeiro tem que respeitar, né, o mandato dela. Porque queira ou não queira, ela é uma deputada federal. Ela não é um vereador, ela não é um líder de bairro, né? Ela é a Marussa Boldrin, deputada federal. Então, o que é o meu pensamento e que eu tenho passado para o nosso grupo? Marussa, está aqui, ó, o MDB está aí, monta a chapa, né? Já que é deputada federal, que tem acesso ao governo, que tem acesso ao Lula, né? Porque tem votado as matérias do presidente Lula, graças a Deus. Mas aí tem que deixar ela montar a chapa. Aí, se ela não montar a chapa, aí é diferente. Eu acho que o MDB vai vir, para a base nossa, e nós vamos ter que correr atrás de montar uma chapa de vereador lá. Porque, a não ser que ela fala... Porque, por exemplo, suponhamos que nós filiamos o Eto Carrilho lá no MDB. Né? Tá beleza, tal. Aí, no dia da convenção, ela tem a prerrogativa de ser candidata. Ela chega e fala, não, o candidato aqui no MDB sou eu. E aí? Nós filiamos uma pessoa lá que tem perfil para ser prefeito. Chega na hora e ela fala, não, o candidato sou eu, só para desmanchar a barraca, né? Derrubar a casinha. Então, nós não vamos fazer isso. Eu tenho certeza que nós não vamos filiar ninguém lá que tem perfil de ser candidato a prefeito. Agora, se falar assim, não, eu vou montar a chapa de vereador e quiser trazer o PMDB com o tempo de televisão, quiser trazer o PMDB com fundo partidário, com acordo de dar apoio, né? É uma coisa. Agora, confiar. Se o grupo confiar, eu não confio. Né? Eu Caixote, eu não filiaria ninguém ainda não. É igual quando você tem uma insegurança jurídica. Você vai me defender em alguma causa. Você tem uma segurança jurídica, ó, Caixote, eu acho que nós não devemos ir por esse rumo, porque aqui está me dando insegurança jurídica. No MDB, nós temos uma insegurança política. Como que você vai correr o risco de filiar alguém lá, chega lá na frente, ela vai lá no Baleia Rossi, fala, não, o candidato lá é eu. Ele não vai querer perder um deputado federal. Então, e ela é forte. Nesse quesito, ela é forte. Né? Voto, eu não sei se tem voto para ser prefeito, mas atrapalhar, ela tem a prerrogativa para atrapalhar. E nós não nascemos ontem, né? Tô conversando. A gente tem uma certa caminhada aí. Estou conversando com o Alessandro Caixote. Vocês que estão assistindo, vão assistir a live, vale a pena. Quantas lições, experiências políticas aí de vida que esse senhor que está conversando comigo aqui traz para a cidade. Né? A gente fica muito feliz. Estamos indo para a reta final, Caixote. E eu vou fazer umas perguntinhas aqui agora para começar a dar voltar aqui para os assuntos fora da política. O que você gosta de fazer quando você não está politicando? Eu gosto de ficar com a minha esposa, né? Passear, né? Eu gosto de pescar, eu gosto de assistir futebol, eu gosto de tudo. Eu gosto de... E o time de futebol? Meu time de futebol foi o Flamengo, aí. Sofredor, nada. Vai torcer pro Fluminense ou contra na sexta-feira? Fluminense. Tá certo. Eu não torço contra o meu país.
Quem torce contra o meu país é que os patriotão doido. E qual que é um prato de comida Já que, falei. se te chamar, você fica feliz demais? Ah, Um prato de comida que, se te chamar para comer, você fica muito feliz. prato de comida que eu gosto de fazer também é frango com piqui. Oh, É, franguinho com piqui é bom. Inclusive, eu fiz Goianão. um domingo lá na Flávia Cunha. Pronto. Flávia foi, inclusive, me confirmou que no início do ano vai vir bater um papo comigo aqui. Já estamos ajeitando. E também você tem essa histórica participação na política. Que mensagem você daria para quem está te ouvindo agora, principalmente os jovens, para acreditarem na política e buscar afiliar num partido? Olha, é o seguinte, eu acho eu vejo muito nesses grupos do WhatsApp as pessoas falando que o Brasil não tem conserto, né? Ah, o Brasil não tem conserto, o Brasil... Eu acho que a juventude agora, essa juventude que está chegando, tem conserto. Hoje você, por exemplo, você não dá conta de subornar um policial novo, entendeu? Porque o conceito dele é outro. Eu acho que esse jovem tem que entrar na política. Eu trabalho dia e noite investindo e divulgando o nome do Edson Carrijo por conta da juventude dele, porque é através de vocês, juventude, é que esse Brasil pode mudar. O conceito da juventude hoje é outro, é diferente, é único. Você hoje não consegue, por exemplo, esses delegados novos aí, você você com essa juventude é a chance que nós temos de mudar o país, Eu vejo aquele menino lá, o Gabriel Calil, o menino faz uns vídeos excepcional, espetacular, sabe o que está falando, entendeu? Então essa juventude hoje é mais estudada, por exemplo, da época do seu Nezinho, da época do Osório, a maioria desse pessoal é porque tinha uma cabeça boa, entendeu? Hoje não. Hoje nós temos essa juventude, uma cabeça estudada, inteligente. Então, nós precisamos dessa molecada entrar na política mesmo, ter vontade, ter garra. Ah, eu não ganho. Não ganho uma vez, duas, três. Aquele ex-presidente dos Estados Unidos lá foi candidato quantas vezes? O homem perdeu para vereador. Agora, não estou recordando o nome dele. Ele chegou a ser presidente da República. Então, nós precisamos... Por que os Estados Unidos é avançado daquele jeito? Porque o pessoal, por exemplo, de 30 anos atrás já era estudado. Então, o pessoal nosso hoje, por exemplo, os meus meninos aqui, o Gustavo, a Maria, o meu filho, o Lineker, eles já têm outra concepção, né? Não fica pensando, eu vou ser vereador porque eu vou comprar um carro, aí eu tenho, por exemplo, meu salário vai ser 12 mil, eu tenho X assessor que eu posso pegar metade do salário. Eles não têm essa concepção. A concepção deles é uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Então, por exemplo, quando você desvia R$ 1 do poder público, você está matando uma criança lá na creche. É isso que me revolta, né? Por exemplo, eu vejo lá no gabinete do Lucas as indenizatórias dele, essas coisas, ele usa tudo para ajudar os outros. E já trabalhei para deputado aí, que o cara chega a te bater se você gastar uma indenizatória com alguma coisa. Entendeu? E o Lucas é um jovem que ninguém esperava que ele ia fazer o que ele faz. Esse rapaz não para. Ele não para. Não tem jeito de você conversar com ele. Quando ele fala assim, o Lucas está de folga, você tenta falar com ele, está em Serranópolis, está em Tarumã, está em Itajá, o menino não para. Entendeu? Então, nós precisamos disso, da juventude ingressar na política. Né? Eu acho que na campanha nós vamos trazer, aqui em Rio Verde, nós vamos tentar trazer aqui em Rio Verde os 3 prefeitos mais jovens do Brasil, que são uma das 3 cidades mais bem administradas do país. Entendeu? Isso tudo nós vamos fazer. Porque o Elton não tem experiência. O Elton não tem experiência? Do que ele não tem experiência? O Elton tem 12 anos que ele tá trabalhando na rede pública. O Elton é filho de família de Rio Verde. O Elton é honesto. O Elton não tem nada que desabona ele no poder público. O fulano deu um cheque sem fundo. Isso aí é uma coisa particular da sua vida. Você tem que pesquisar a vida do cara no poder público. Por exemplo, falaram mal dele esses dias aí, processou o cidadão não pode nem citar o nome dele em rede social em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem. Então, nós temos que
aproveitar agora, né? Rio Verde está crescendo, nós precisamos de você, jovem, que quer ser candidato, me acha no Instagram, vai no escritório do Lucas, vamos conversar, vamos sentar, vamos agilizar. Por exemplo, suponhamos que o jovem entra, não ganha, mas a gente pode aproveitar ele numa função na prefeitura, entendeu? A gente pode aproveitar ele numa outra ocasião de política, porque política não é só ganhar a eleição. Política, por exemplo, é participar do projeto. Você participando do projeto, você dando a sua alma para o projeto, fica mais interessante. Agora você chega, não, eu não gosto de política. Mas a pessoa não vive sem a política, não é? Não vive sem a política. A gente precisa de ter a juventude e as mulheres. As mulheres. Porque, por exemplo, eu vejo muito mulher falar que mulher não tem direito, não tem nada, mas elas não querem participar, ué. Como que eu faço? Tem dia da gente reunir com 5, 6 mulheres. Não, eu não quero mexer com isso, não. Se você quiser arrumar um cargo para mim, tudo bem. Mas mexer com isso eu não quero. Entendeu? Então não tem. E agora no governo do Paulo tem mais uma vantagem. Não tem cargo. Não tem esse negócio de toma lá da cá. Igual a gente já viu aí para trás, né? A gente já viu aí, ó, recente, né? Não, você vem que o fulano, o pai, a mãe, o Beltrano, então não vai ter, né? Vai ter o quê? Você quer isso para sua cidade? Você quer que sua cidade anda? Você quer que sua cidade cresça? Você quer que seu filho tenha um emprego? Você quer que seu filho tenha uma escola boa? Então, o nosso projeto é esse. Pensar que nós vamos sair aí rasgando dinheiro e fazendo loucura com campanha, está enganado. Agora que nós vamos usar estratégia política, nós já estamos usando, né? Quanto mais eles agridem, porque eu até falei para o Elton esses dias, falei assim, eu já entendi o tanto que você apanha, né? Por que eles não batem, por exemplo, eles não batem no Danilo, não batem em outro pré-candidato do Paulo? Agora o Hélio Carreiro virou festa. Os caras estão pondo até galo morto nos grupos de WhatsApp. Isso por exemplo, se eu começar a bater num cara, porque ele está me prejudicando, né? E nós não estamos batendo em ninguém, né? Por quê? Porque nós achamos que não precisa bater. Agora, brincar, falar que o cara é patriotão, que o cara é outro gigante, aí é um tipo de fazer política diferente. Agora, como que eu vou falar aqui que o Lissau é corrupto? Não tem jeito de eu falar, entendeu? Não tem jeito de eu falar que o Oswaldo é um corrupto. Eu não posso falar isso. Eu não vou falar da vida particular da pessoa. Agora, que eu vou mostrar que o meu candidato é melhor do que o deles, isso não vou mostrar. Muito bem. Caixote, fiquei muito feliz desse bate-papo, essa conversa nossa. Gente que está agora mais próximo ali no grupo Bastidores da Política, do amigo jornalista e político também, João de Freitas, no WhatsApp. Mas hoje a gente compartilhou um pouquinho dessas conversas nossas aqui no nosso bairro, nossa cidade. A página te recebe sempre, você é sempre bem-vindo. As notícias políticas que você quiser trazer para a gente, elas estão, a gente está aberto para levar público. E só gratidão pelo carinho que você recebeu aqui. Passo para você despedir da turma. Obrigado, eu quero te agradecer. Você tem crescido bastante aí nos seus comentários. E você tem uma vantagem. Você joga uns comentários assim, que não tem nada a ver e acaba que o negócio vira o assunto. E é isso aí mesmo que jornalista tem que fazer. Mas você não faz com maldade, entendeu? Você faz com o intuito de gerar uma polêmica, de gerar uma discussão. Eu já notei isso, principalmente lá no grupo do João. Eu acho o grupo do João hoje um dos melhores grupos que tem em Rio Verde. Porque lá é o seguinte, com ele é chato, ele é isso, ele é aquilo, mas com ele não tem... você pode ver, o cara faz besteira lá e tira. Então lá foi feito para quê? Para discutir política, não é? Então eu quero te deixar um abraço, gratidão também por tudo. Mandar de novo um abraço ao meu compadre que está aqui me acompanhando, o Cleomar, para minha esposa, para a Lília, que tem me ajudado muito nessas pré-campanhas aí, né, para os meus filhos, para a Maria, para o Gustavo, para o Lineker, e para todos, né? Deixar aqui um forte abraço a todos vocês que participaram da live e deixar um abraço aqui fraterno para minha amiga, para minha companheira Flávia Cunha, né? Com o meu companheiro Rubão, que está lá no Mato Grosso, que amanhã ele está aí para a gente andar de novo e começar a movimentar aí
para trazer de novo a família Cunha para dentro do cunho político de Rio Verde. Muito bem. Agradeço a todos que assistiram. A gente vai encerrando por aqui e até a próxima. Um abraço.